Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre você dividir a sua adoração com a idolatria. Toda adoração em si envolve algum tipo de sacrifício. Então, tipo, se você tá adorando algo, alguma coisa você tá sacrificando para adorar aquele algo. Primeiro, eu quero colocar um ponto sobre o casamento. O casamento, ele é sustentado por dois pilares. Esses dois pilares é o pilar do perdão e o pilar do sacrifício. O pilar do perdão e do sacrifício, eles têm que estar em pé para manter a estrutura em pé, para a estrutura não cair. No casamento humano ou nas relações em gerais, o pilar do perdão e do sacrifício tem que estar constantemente em pé. Não dá para você entrar em uma amizade, um relacionamento ou algo do tipo, se você não tem perdão para dar para essa pessoa, porque o ser humano ele vai errar uma hora com você. E o sacrifício, você tem que se sacrificar constantemente. Quando você entra em um casamento, você tem que ter a noção de que o outro está acima de você. Não que você seja menos que o outro, mas que as responsabilidades emocionais do outro estão acima das suas. Porque você entra em um casamento para cuidar do outro. Você está ali para servir. Essa é a dinâmica do casamento. Assim como o outro você. Fica um constante, o seu bem-estar está acima do meu. Aí é por isso que tem aquele sacrifício de você fazer coisas para agradar o outro, mesmo que você não goste. Essa é a dinâmica do servir no casamento. Você entra em um casamento para isso. Já no casamento divino é igual, só que os pilares eles estão separados. Como assim? O pilar do perdão constante estará sempre em pé porque Deus é quem é responsável por esse pilar. Ele vai constantemente te perdoar. Esse é o pilar dele. Ele promete que vai sempre te perdoar. O pilar do sacrifício já é responsabilidade sua. Você é o sacrifício e o perdão é de Deus. Então, imagina que está os dois pilares em pé e eles dois precisam estar em pé. Se um pilar cair, esse aqui é do sacrifício, ele cai. A estrutura, ela vai cair, ela vai ficar, desamparada. Mas se os dois estiverem em pé, ela não vai cair, obviamente. Só que você não vai precisar se preocupar com esse aqui, porque foi como eu falei, o perdão constante vem de Deus. Não é igual o casamento humano, que você precisa manter os dois em pé. Você precisa constantemente perdoar o seu próximo e se sacrificar por ele. Não, no de Deus você só vai precisar se preocupar com o do sacrifício, tá? Mas agora, você está dividindo o que era para ser só para Deus com outras coisas. O pilar do sacrifício, que tem que ser mantido, vai recebendo 50% do sacrifício. Esse 50% do sacrifício, de imediato, não vai abalar a estrutura. O pilar ele vai estar em pé, só que com o tempo aquilo vai corroendo. É igual o pilar de uma construção. Se alguma coisa acontece com aquele pilar e ele não tem constante manutenção, ele vai ruir. E é a mesma coisa. Aí você vai dando 50% para ele, depois 30%, depois 20% e vai diminuindo constantemente. Uma hora, esse pilar ele vai estar tão podre por dentro que ele não vai conseguir sustentar a estrutura que está acima dele. E isso vai cair. E a palavra casamento, gente, ela é literalmente você morar na mesma casa que alguém. É por isso que tem o casamento. Quando as pessoas se divorciam, elas saem da mesma casa. Já não tem sentido morar mais junto um com o outro, porque já não tem mais casamento. E aí Deus ele estava falando assim: se o pilar do sacrifício, do constante amor sacrificial, você não dar manutenção, a estrutura vai cair. E a estrutura que esses pilares mantêm é a casa. Então, o que ele quis dizer, literalmente dizer, se a casa cair, o casamento acaba, entende? Porque já não faz sentido. Se você e o seu cônjuge não têm uma casa para morar, vocês já não têm um casamento. Então, quando a gente deixa de dar a manutenção devida pro pilar do sacrifício, vai ruir. E se ruir, a casa vai cair. E se a casa vai cair, o casamento acaba, entende? A única coisa que você tem que se preocupar é o que você está fazendo com o sacrifício diário. A gente não viu no início desse vídeo que toda adoração envolve um sacrifício? Veja o que você está adorando que não está sendo para Deus de fato. O povo de Israel, quando Deus pediu para Oséias se casar com uma prostituta, era para simbolizar a infidelidade de Israel.
porque Israel, eles iam ao templo, eles sacrificavam a Deus. Veja, eles sacrificavam a Deus, mas também eles sacrificavam para Baal, para outros deuses. Então, eles necessariamente não deixavam de sacrificar para Deus. Eles dividiam o sacrifício e era a mesma coisa vista como adultério para Deus. Dividir a adoração é como se você estivesse colocando o adultério na sua casa, no seu casamento. Tem uma frase que se um não quer, dois não casam. Então, o casamento, ele é mútuo. E vindo da parte de Deus, você sempre terá o perdão dele. E é como eu falei, o perdão é de Deus e o sacrifício é seu. Bom, eu espero que você tenha entendido essa dinâmica que Deus me deu, que foi, assim, algo muito legal de aprender, gente. É uma metáfora certeira e bastante clara para fazer com que a gente entenda um pouco sobre o casamento. Parece, sabe aquelas metáforas de Jesus para você entender, porque às vezes a gente não tem compreensão de fato das coisas, sabe? A seriedade das coisas. Não deixa de dar a devida atenção, o devido sacrifício para Deus, porque uma hora essa casa pode ruir. E se a casa ruir, o casamento rui. O casamento acaba. Me manda mensagem no Instagram se isso tenha te tocado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.